RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. Hoje é dia 8 de outubro, dia de tempo bom em Criciúma. Terça-feira, dia de futebol, 20h30 no Heriberto Ilse. Tem Criciúma e Brasil de Pelotas, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida tricolor está mobilizada. A direção colocou ingressos à venda ao preço de R$10. Expectativa de pelo menos 6.000 torcedores no jogo desta noite. Vitória importante, mais do que isso, o jogo é decisivo. Técnico Roberto Cavalo, um dos heróis do passado, ao lado do Wilson, do Vanderlei Miora e todos mais estão mobilizados para este jogo. Então, vamos na carona dessa mobilização também. O RTV Notícias vai falar do Criciúma, vai falar ainda de eleição do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A gente teve a eleição no último domingo e você confere ainda outros destaques do jornalismo. Com expectativa de vendas positiva, comércio de Criciúma estende horário de funcionamento para o Dia das Crianças. Caixa promove Semana Nacional de Conciliação e cerca de 120 mil clientes podem renegociar dívidas. Bairro da Juventude realiza sua 9ª Feira Tecnológica com projetos desenvolvidos pelos alunos. Criciúma tem jogo decisivo na noite de hoje. Se vencer, deixa a zona de rebaixamento. Coluna de política, agronews e muito mais a partir de agora no seu RTV Notícias, que está no ar. Circulando por aí, sempre trazendo as quentinhas nessa hora do meio-dia. Principalmente nesta terça-feira ensolarada. Com o jogo do Criciúma à noite. E o Criciúma joga contra o Brasil, né? Contra o Brasil. Brasil contra o Brasil. Muito importante isso aí, né? Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores da RTV e principalmente aqui do nosso RTV Notícias, né? Mas realmente, né? Uma terça-feira bonita, ensolarada, convidativa para o torcedor hoje. Eu acho que hoje o momento, o assunto é o jogo de futebol do Criciúma, porque o Criciúma, a cada jogo agora, vai ser realmente uma luta para, dentro desse projeto agora da direção do Criciúma e da própria comissão técnica desse projeto, não vamos cair. Não tem mais, ainda dá. Então não tem como, eu acho que dá, tranquilamente dá, eu acho que são mais 6 partidas dentro de casa, se fazer o seu dever de casa, não vejo problema nenhum, Criciúma vai escapar do rebaixamento. E agora a situação realmente crítica está o Avaí, os outros times, Avaí, Chapecoense e Figueirense, realmente esses aí eu acho que não tem mais nenhuma chance de escapar, né? Tem cenário para só o Criciúma escapar. Hoje eu vejo só o Criciúma escapando do rebaixamento. Só o Criciúma, não vejo outro problema. Mas o João Paulo chamou a atenção esse final de semana, eu estava passando ali nas proximidades do Hospital São José, onde a gente estava ali no bar do Zeca. Existia uma casa histórica ali, uma casa de mais de 80 anos, construída tijolo a tijolo pelo então o empresário Toninho Casagrande, o pai do vereador Zairo Casagrande, do Zumar Casagrande, da família Casagrande, 12 Casagrandes. E essa casa foi demolida esse final de semana, a família vendeu o terreno, foi demolida, e eu fiz essas imagens, as últimas imagens ali, dá uma conferida ali. Essa ali é na descida do Hospital São José. E aí a casa já no chão. E uma casa histórica ali da família Casagrande, que realmente nos deixa triste, né? Porque é mais uma história da cidade que vai, uma casa de 80 anos né? E me chamou a atenção ali, os filhos ali, todos eles foram ali, pegaram uma caminhonete e levaram os tijolinhos, né? Que o pai tinha... Vamos guardar de lembrança. Guardar de lembrança, né? O Zairo estava falando, vou fazer uma churrasqueira. Né? Aquele tijolo realmente que não existe mais. Mas essa aí foi realmente o assunto, né?
que girou ali o assunto aí da cidade. E no mais, política tá calmo, né? Ou não? Tá, sabe onde eu fui ontem à noite? Daqui a pouco eu vou mostrar imagens. Ontem, os vereadores, tem o vereador Alisson que foi desalojado, foi sacado do time da base aliada. E ontem terminou a sessão da Câmara, os vereadores foram todos para a casa do vereador Alisson, como forma de solidariedade. Nem todos, né? Daqui a pouco eu vou citar aqui quem foi e quem não foi. E foram lá na casa do Alisson, jantaram lá, foi um ato de solidariedade ao vereador. E criou-se um clima, daqui a pouco eu comento mais, mas um clima de todos contra o prefeito. O Arleu vai ter trabalho na Câmara de Vereadores. Vai ter muito trabalho na Câmara de Vereadores. É porque o Alisson, queira ou não queira, o Alisson era um guri querido, né? Ele é simpático, muito afável, né? Muito tranquilo, né? E realmente vai fazer falta. Mas como aquele negócio que diz, né? Eu estava vendo um vídeo também do presidente do Corinthians que diz o seguinte: existe rua de vice? Nome de vice com o nome de rua. É verdade, vice. E suplente e a mesma coisa suplente, né? Suplente não discursa. Como o antigo vereador Zé dizia, né? Suplente geme, né? Suplente não discursa, suplente geme. E eu lembro quando o deputado Luiz Fernando Vampiro também era suplente, né? Aí eu chegava lá no gabinete dele na Assembleia Legislativa, ele dividia o gabinete com o titular. O titular não estava mais, mas toda a equipe do titular continuava. E o Vampiro ali tadinho, com dois assessores, apenas, e o cara lá com 12 assessores do outro lado do gabinete. Então, realmente, suplente não manda nada, né? Mas faz parte do show, faz parte da vida e faz parte da política. Política tem disso. Faz parte do jogo, exatamente. O Ney definiu muito bem. Obrigado, Ney. Até amanhã, ao meio-dia, aqui no nosso RTV Notícias, o Ney sempre trazendo as quentinhas. Agora a gente vai a uma informação sobre uma agenda promovida pela Caixa Econômica. A gente tem aqui a a Vanessa Amando, traz informações sobre a Caixa Econômica está promovendo uma Semana Nacional de Conciliação e tem aí de cerca de 120 mil clientes que podem renegociar ou negociar as suas contas, os seus débitos. Vamos acompanhar. Vanessa. João Paulo Messer, a informação agora é para quem possui dívidas. Até sexta-feira, dia 11, cerca de 120 mil clientes da Caixa em todo o país, com dívidas cobradas na Justiça, poderão renegociar os seus débitos. O banco está promovendo a Semana Caixa de Conciliação, que facilitará a regularização das dívidas com descontos de até 90% para pagamentos à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto poderá quitar dívidas à vista por menos de R$1.000. E 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% poderão pagar à vista com valores inferiores a R$10.000. Vale destacar que mesmo se o devedor não puder liquidar à vista, a Caixa oferecerá descontos e condições especiais que variam conforme a situação do contrato e o tipo de operação de crédito. Segundo a Caixa, a ação tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória, encerrando a ação e possibilitando o resgate do poder de compra e de pagamento. Após a renegociação, o cliente vai recuperar a capacidade de pedir crédito no mercado com a retirada das restrições dos cadastros externos de devedores. Interessados devem procurar alguma agência da Caixa Econômica Federal na sua cidade. Trazendo mais informações do jornalismo. Agora o Vinícius nos traz informações. Nós tivemos um episódio algum tempo atrás aqui em Criciúma em que um policial militar foi assassinado e o jovem foi condenado pelo latrocínio contra esse policial militar. Vinícius. Jovem é condenado por latrocínio que vitimou o policial militar aposentado em Criciúma. O jovem de 21 anos acabou sendo condenado, que teve como vítima nesse latrocínio um policial aposentado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em Criciúma, em março deste ano. O crime aconteceu em um posto de gasolina no bairro Santa Augusta, quando o réu e outro jovem armados foram roubados e levaram até o local para roubar o estabelecimento. Porém, eles depararam com o policial que trabalhava de vigia e acabou reagindo ao assalto. Ele acabou alvejado pelos
acusados. O rapaz e seu comparsa, além de se apoderarem da arma da vítima, ainda fugiram com um carro roubado de um cliente do posto que estava no local. A dupla, contudo, perdeu o controle do veículo, acabou capotando e o jovem fugiu para uma área de mata. E depois de um cerco de 7 horas, acabou se entregando à polícia. Já o outro homem foi preso em flagrante, mas em razão das lesões do acidente, acabou morrendo no dia seguinte ao crime. O policial aposentado não resistiu aos graves ferimentos e faleceu 8 dias depois de pneumonia decorrente de pneumonite por aspiração de sangue secundária à fratura de mandíbula oriunda pela perfuração do projétil da arma de fogo. O réu foi condenado por latrocínio e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 25 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 20 dias multas. Da decisão, cabe o recurso ao TJSC. Obrigado, Vinícius, trazendo informações do fórum aqui de Criciúma, da sede do Poder Judiciário em Criciúma. Na sequência do nosso RTV Notícias, daqui a pouco a gente vai falar sobre a eleição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aconteceu no final de semana, mas antes eu tenho aqui as informações do Criciúma. O Matheus Mastella atualiza pra gente as informações do Criciúma que joga hoje à noite. Diz pra nós aí, Matheus Mastella. O Criciúma Esporte Clube está definido João Paulo Messer para essa partida de terça-feira, hoje à noite, aqui no estádio Heriberto Wilson. Nesta segunda, o pessoal acabou fazendo o treinamento de finalização, muito cobrado aí pelo técnico Roberto Cavalo, que enxergou que o Criciúma Esporte Clube não consegue fazer gols, tem dificuldade de chegar na meta adversária. Por isso que os jogadores estão treinando forte, finalizações aqui no estádio Heriberto Wilson. A gente percebe agora o Julimar batendo, o Luiz fazendo a defesa. Foi até uma matéria que a gente fez no outro dia aqui na RTV e a gente repete porque o Criciúma Esporte Clube tem trabalhado bastante neste quesito das finalizações. O time está definido. Roberto Cavalo confirmou, na frente vai Vinícius, Andrew fica no banco de reservas e o Criciúma Esporte Clube pela terceira vez nesta temporada, neste ano, vai repetir o time. Fato inédito para o Criciúma Esporte Clube que mudava o elenco, mudava a tática, mudava o esquema a todo momento. 4-4-2, time definido e daqui a pouco do Sport Show mais detalhes da partida de hoje à noite. Vai ter sorteio de ingressos, 5. A gente sorteia e conta mais daqui a pouco no Sport Show. O RTV Sport Show aqui na sua RTV a partir do 12h50, logo depois do nosso RTV Notícias, que agora faz uma ligeira pausa, depois vamos falar da eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e você fica agora com a previsão do tempo. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, daqui a pouco falando do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Aqui de Criciúma, são 2 municípios da região, todos têm um conselho. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes. Eu já tenho uma presença aqui no estúdio da Jordana Machado da Luz, que é presidente da Comissão Especial Eleitoral. Ela vai falar conosco já já. Antes, deixa eu apenas conferir aqui uma informação, uma expectativa que há para o Dia das Crianças. A venda no comércio é uma das datas mais importantes da atividade comercial. O Dia das Crianças é no próximo sábado, dia 12. O Dia das Crianças está chegando e com ele chega também mais uma data especial de vendas para o comércio. Se você pensa em presentear o seu pequeno ou a sua pequena, seja com um brinquedo ou não, preste atenção nas informações que a Fernanda, que é da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Criciúma, a CDL, tem para nos passar. Fernanda, para começar, o Dia das Crianças é uma data considerada importante para o comércio. A gente sabe aí a questão do Natal, do Dia das Mães, que aumentam significativamente as vendas. Como é isso em relação às vendas do Dia das Crianças?
Comparando o ano inteiro, o Dia das Mães e o Natal são as melhores datas comemorativas, né, para o comércio. Mas para o segundo semestre, o Dia das Crianças, ela só perde para o Natal. É uma data que todo mundo sempre quer dar um presentinho, sempre quer dar um mimo, né, para os pequenos. E existe uma expectativa aí da CDL de quanto deve aumentar as vendas por conta do Dia das Crianças? A estimativa é de 4,7% de aumento para o Dia das Crianças. Esse aumento ele é relacionado com as demais cidades, é um dado da FEComércio. Comparando a 2018, é o mesmo valor que a gente tem para 2019. Então dá para dizer que é uma expectativa positiva para Criciúma, né? A que se deve essa expectativa positiva? Essa expectativa positiva, ela está correlacionada com a baixa dos juros do banco, o controle da inflação e a liberação do FGTS. Existe também o chamado ticket médio, que é quanto o consumidor pretende gastar em determinada data, né? Qual seria o ticket médio para a data do Dia das Crianças? O ticket médio para a cidade de Criciúma é de R$ 189. Está acima das demais cidades nacionais. E as pessoas pretendem presentear mais com brinquedos, roupas, calçados? Tem essa estimativa? A estimativa confirma que a principal item que as pessoas vão procurar agora para o Dia das Crianças é o brinquedo, seguido de vestuário e calçado. Em relação ao horário de funcionamento, o comércio de Criciúma vai funcionar em horário estendido? Sim, o comércio de Criciúma ele vai funcionar na sexta-feira, dia 11, até às 20 horas. Até porque dia 12 é feriado, não é feriado por ser o dia da criança, porque é o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Feriado dia 12 de outubro, então o comércio faz a sua atividade mais intensa até a véspera. Tenho o prazer de receber aqui a Giordana Machado da Luz, né? Boa tarde, obrigado pela presença aqui, Giordana. Ela é presidente do Conselho Especial Eleitoral. Vamos falar sobre a eleição dos conselhos tutelares aqui de Criciúma, os conselheiros tutelares. O que é o papel do conselheiro tutelar? Então, o Conselho Tutelar é o órgão, né, que ele garante o direito à proteção à criança ou adolescente. Então, ele fiscalizar os órgãos, ele pode fazer visita domiciliar às famílias, né? Sempre que tem denúncia, ele tem que verificar se a denúncia procede, ele tem que garantir que as crianças tenham direito a estar na escola, tenham direito ao acesso à saúde, medicação, alimentação, garantir que tem um convívio com a família, que a família esteja cuidando de forma adequada. Então, eles estão sempre trabalham na proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente e no caso assim de alguma infração, alguma negligência, algum tipo de violência à criança e adolescente, eles podem estar encaminhando então ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente ou ao Ministério Público. Então, eles fazem essa ponte de mediação com o Judiciário também. Uhum. O Conselho Tutelar, ele é subordinado a alguém? Ele tem autonomia? Ele obedece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mas, por exemplo, o Conselho Tutelar são cargos eletivos, né? São pessoas eleitas. Elas têm autonomia absoluta, elas não estão subordinadas, embora o município que custeie as despesas, né? Isso. Mas ele não está sujeito, por exemplo, a um desejo de um prefeito mudar algo do gênero, não. Ele tem autonomia absoluta. Isso. Então, eles têm autonomia, né, na sua função, na exercício da sua função. Eles estão sempre seguindo, né, o ECA, né, as leis do ECA e da Constituição Federal. E o gabinete, né, a prefeitura, ele faz toda a parte de custeio. Então, ele tem que manter a estrutura do Conselho Tutelar. E também a parte assim, administrativa, né, computadores, manutenção do local, aluguel da casa. Então, todo esse custeio é da gestão municipal. E sempre também o Conselho Tutelar ele tem que trabalhar em parceria com outros órgãos, como o Conselho do Direito da Criança e Adolescente e a Rede de Proteção, que são todos os serviços de atendimento que prestam serviço à criança e adolescente. O Conselho da Criança e do Adolescente é uma coisa. Isso. É diferente. É diferente, Isso. O conselho funciona como outro conselho de direito, assim como o conselho do idoso, o conselho da mulher.
E lá a gente discute, né, eu faço parte já há 3 anos, a gente discute toda a parte de políticas públicas, faz o cadastramento das entidades que trabalham com criança e adolescente, faz a fiscalização, se eles estão trabalhando de forma adequada, se aqueles que recebem recurso do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, a gente tem que estar sempre fiscalizando se eles estão sendo usado de forma adequada. E o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, né, ao direito da criança e adolescente. Então ele trabalha mais, na verdade, no corpo a corpo, né, ali vamos com a família e com a criança ou adolescente, faz um atendimento direto. O Conselho Municipal não, é mais um órgão deliberativo. Por que nós temos em Criciúma 2 conselhos e Içara, por exemplo, tem 1 conselho? Municípios maiores precisam de mais de um conselho. Então, dependendo da população, exige que seja mais de um conselho. Então, Criciúma já tem mais de 200 mil habitantes, né, por volta de 200 mil habitantes. Então, por isso, 2 conselhos tutelares. Cada 100 mil eleitores, um conselho tutelar. Bom, a eleição acontece e quem pode... Existe lá alguns critérios para a inscrição. As pessoas precisam ser oriundas de determinadas categorias, né, de formações. Então, houve todo um processo para inscrição, teve um edital de inscrição, eles tiveram que preencher vários requisitos. Maiores de 18 anos, estar de acordo, ser uma pessoa idônea, de acordo com a justiça, ele tem que ter curso superior em algumas áreas mais específicas da criança e adolescente, que é direito, psicologia, pedagogia, assistência social, tem que ser residente de Criciúma, tem que comprovar pós-graduação ou trabalho de mais de 2 anos com criança e adolescente, trabalho específico ou pós-graduação no direito da criança e adolescente. Então, são vários requisitos que tem que cumprir para poder fazer a inscrição. Então, faz a inscrição, a comissão eleitoral vai avaliar se defere ou indefere a inscrição. Mas são vários requisitos. Bom, uma vez inscrito, ele passa por esse processo, então, e aí ele vai ser votado. Foi no domingo a eleição, né? De 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Quem pode votar? Quem votou? Então, qualquer eleitor de Criciúma poderia votar. Certo. Então, desde que esteja em dia no cartório eleitoral e que tenha transferido ou feito o título antes do dia 8 de julho, poderia votar no domingo, no dia 6. E compareceram menos de 5 mil pessoas, né? Nós temos em Criciúma 127 mil eleitores, compareceram 5 mil. Essa pequena... como é que vocês avaliam esse número? Olha, a nossa expectativa esse ano era de chegar a 5 mil eleitores. A eleição anterior foi 2.600, então foi considerado assim um índice baixo. 5 mil ainda é um índice baixo para o tamanho de eleitores de Criciúma. Mas assim, a gente conseguiu chegar no nosso propósito, que foi por volta de 5 mil eleitores. Tentamos divulgar bastante, né, em questão de redes sociais, TV, jornal, mas claro que para próximas eleições sempre o objetivo é estar alcançando maior número ainda de eleitores. Se aumentou nesse número, a proporção, o percentual é bom, né? Quase então dobrou, é bom da conscientização. Né? Teve um episódio, e como é que funciona a legislação? Teve um episódio lá que um grupo chegou em uma van e, segundo eles, foram orientados, ou foi colocada essa van à disposição. O que caracteriza numa eleição comum seria crime de transporte irregular de eleitores. Como é que funciona isso na eleição do Conselho Tutelar? Funciona semelhante. Então, todas as leis de crime eleitoral, elas são bem parecidas no caso também de uma eleição de conselho tutelar. A gente teve lá a presença desde as 7 horas da manhã de um representante do Ministério Público, depois teve o promotor, teve lá com a gente até o momento da apuração. E a gente teve, na verdade, 3 ocorrências. 2 de transporte ilegal, né, de eleitores, e uma de entrega de santinhos no local. Então, foram feitos 2 boletins de ocorrência já no local, a polícia estava lá, a polícia militar, foi feito 2 boletins de ocorrência. Agora a gente discute amanhã em plenária do CMDCA e encaminha daí as atas, relatórios e boletins de ocorrência ao Ministério Público para que eles tomem as providências. Os conselheiros eleitos são 10, então 5 e 5, né? 5 de cada conselho. Eles tomarão posse quando? E ficam por quanto tempo no mandato? Eles tomam posse no dia 10 de janeiro, ficam por 4 anos, sendo que o processo de transição já pode iniciar no dia 1º de janeiro, então eles já podem iniciar no dia 1º para fazer o processo de transição. A gente tem 5 que foram reeleitos e 5 novos.
E a escolha de em que conselho eles vão participar vai ser por sorteio em plenária do CMDCA. E a gente também, né, eles têm ainda 10 suplentes que também ficaram, né, em suplência pelo número de votação, que podem substituir em caso de férias, doença ou exoneração. O conselheiro tutelar, ele é remunerado, né? Ele é remunerado, ele tem uma carga horária de 40 horas semanais, o salário é de R$ 3.306,10. Jordana, muito obrigado pela tua presença aqui, por todas essas informações muito claras, muito bom. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço em nome do Conselho do Criança e Adolescente. Obrigada. E a gente faz um intervalo, volta em seguida. Daqui a pouco tem coluna de política, já tem Agronews com o Silmar Vieira e muito mais. Rapidinho, voltamos em seguida. Estamos de volta agora, meio-dia, 32 minutos. Este é o RTV Notícias, trazendo aqui as principais informações do jornalismo geral para você nesta terça-feira. Lembrando que daqui a pouco o RTV Esporte Show tem tudo sobre o jogo de hoje à noite, Criciúma contra o Brasil de Pelotas, no Heriberto Wilson. 8h30 da noite, ingresso a R$10. Vamos lá, torcedor do Criciúma, vamos ao jogo, uma boa oportunidade, uma noite agradável, uma noite gostosa. Tem tudo para se ver um bom jogo de futebol hoje, o jogo do Criciúma, tá bom? Daqui a pouco, Paulo Coutinho e Matheus Mastella falam mais para a gente sobre o esporte. Agora, continuando aqui o jornalismo geral, nós vamos a uma feira tecnológica, nona edição da Feira Tecnológica, desenvolvida no bairro da Juventude, com alunos do bairro e seus projetos. Uma bicicleta que, ao pedalar, acende um painel e um carro que funciona via celular são algumas atrações da nona Feira Tecnológica do bairro da Juventude. A exposição ocorre na entidade até quarta-feira, dia 9, das 8 às 11 horas da manhã e das 13h30 às 16h30. Aproximadamente 40 projetos de jovens dos cursos de cozinha industrial, eletroeletrônica, mecânica de automóveis, mecânica geral, padeiro e confeiteiro e programador de computador da instituição serão apresentados ao público. A bicicleta geradora de energia elétrica foi desenvolvida pelos alunos de eletroeletrônica e é composta por materiais reaproveitados, como um motor de máquina de lavar e a própria bicicleta. A proposta traz sustentabilidade e inovação para a exposição. No sistema, quando o usuário pedala, gera uma tensão e liga um painel, o qual traz uma mensagem especial pelos 70 anos do bairro da Juventude, completados no mês passado. Além desse projeto, outros estão sendo apresentados no evento, como um carro ligado via celular, produzido pelo curso de mecânica de automóveis, e um site para o CEP, o Centro Educacional e Profissionalizante do bairro da Juventude, desenvolvido pelo curso de programador de computador. A feira é aberta à comunidade e as escolas da região também podem se programar para as visitações. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Silmar Vieira, ao vivo e a cores, muito mais a cores. A cores, exatamente. Né? Depois vamos jogar um xadrez, né? Depois jogamos um xadrez, exatamente, né? E aí, Silmar Vieira, mundo do agronegócio? Mundo do agronegócio tem boas notícias, está andando... Tem camarão nesse mundo, não? Tem... Os bastidores aí, os camarões andam a mil. Carcinicultura é o cultivo de camarões. Quando é captura, não, aí é a pesca. Mas o cultivo de camarões, que foi feito muito aqui em Laguna, até que nós tivemos um fungo, um vírus que acabou infectando aí os tanques, mas era a carcinicultura, que é o cultivo de camarões. Laguna se valeu muito disso. Infelizmente, essa doença acabou dizimando a carcinicultura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Mas o que tem de boa notícia hoje é os finalmente para a criação do CIASA-REC, que é um consórcio intermunicipal de fiscalização que vai possibilitar, por exemplo, que os produtores de produtos de origem animal, queijo, salame, enfim, outros produtos embutidos e tal, possam ser, a própria carne possa ser vendida entre os municípios, dentro dos municípios de uma micro-região, como é o caso da ANREC, que é o CIASA
Ceasarrec. A gente vai ouvir aí a entrevista com a diretora do Ceasarrec, a diretora técnica, é médica veterinária Maria de Freitas Marques, explicando o que é o Ceasarrec e como é que está o andamento os finalmente já desse processo de criação do Ceasarrec. Vamos acompanhar. A gente encaminhou ontem as últimas documentações para o Ministério da Agricultura. Estamos esperando eles virem aqui para fazer uma auditoria para estar liberando esse selo. Em média, mais ou menos, vai demorar um mês e pouquinho para eles estar vindo aqui fazer essa auditoria, que será feita pela SIDASC, pelo órgão do governo do estado. Então, o que acontece? A gente teve que fazer as 12 leis dos 12 municípios iguais, fazer o decreto e todos os municípios têm que equivaler, todos ter o mesmo serviço com diferentes pessoas aplicando essa documentação, né? Então foi um pouquinho demorado, a gente levou mais ou menos 1 ano e meio. E agora estamos na parte final. Isso mesmo, hoje a gente tem o SIM, que é o selo de inspeção municipal, onde as agroindústrias conseguem vender dentro da região consorciada, mas antes só conseguia vender dentro do seu próprio município, não conseguindo escoar a sua produção. Tem o CIA, que é o sistema de inspeção estadual, onde consegue vender dentro do estado inteiro. O CISB acaba habilitando para essas agroindústrias estar vendendo no Brasil inteiro o seu produto. Bom, tá aí, João Paulo. A explicação dela faz mais ou menos 1 ano e meio que eles estavam nesse processo, a explicação aí da diretora técnica do Ceasarrec, a Maria Freitas Marques. Só que faz mais tempo. Já faz uns 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu fui assessor de imprensa da ANREC, isso há uns 6, 7 anos atrás, e já se discutia essa criação do Ceasarrec. Faz 1 ano e meio agora nesse último processo que se repetiu. E aí você pode me perguntar, mas por que demora tanto tempo assim? Se tivesse isso na mão da SIDASC e EPAGRE, tinha resolvido num ano. Se tivesse isso na mão, por exemplo, de técnicos como a Maria, que a gente viu aqui, ou os técnicos dos municípios, isso estaria resolvido em 1 ano. Mas aonde é que empacou? Como ela disse aqui na reportagem, todos os 12 municípios da ANREC teriam que ter uma mesma legislação. Isso depende de votação nas câmaras de vereadores. E aí, João Paulo, você sabe como é que a coisa funciona. Aí deu certo aqui em Criciúma, mas aí chegou lá em Forquilinha, de repente, eu estou apenas usando como exemplo, né? De repente, mas há uma discussão política, o prefeito não tem a maioria na Câmara, os vereadores não estão se dando bem com o prefeito, não, mas isso aqui é bom. Então, eles tiveram que entrar em campo, os técnicos, isso é evidentemente que é informação de bastidores, ninguém fala sobre isso, mas os técnicos tiveram que entrar em campo e ir lá nos municípios e dizer lá no município o seguinte, olha, seu vereador, isso aqui não é para beneficiar o prefeito, isso aqui é para beneficiar a cidade. Pegava os agricultores, cooperativas, iam lá, chamavam os vereadores, e até fazer tudo isso é que foi o demorado. Até unificar a legislação nos 12 municípios, até conversar com todos os vereadores, acertar politicamente as pendengas, é que foi a grande demora nisso tudo, João Paulo. Então, tecnicamente, se resolveria num ano. O Ministério da Agricultura é meio empacado, vamos falar a verdade que o Ministério da Agricultura leva muito tempo para fazer as coisas, mas mesmo assim, em bem pouco tempo estaria resolvido. A bronca foi resolver politicamente. Obrigado, senhor Marvieira. Um abraço. Nós vamos agora com a coluna de política. E na coluna de política de hoje, o assunto continua sendo o vereador Alisson Pires, suplente de vereador do PSDB, médico, professor, universitário e tem uma muito boa relação na Câmara de Criciúma. Lembrando, na terça-feira da semana passada, eu poderia voltar um pouco mais no tempo. Lá atrás, há mais ou menos 1 ano, ou no início desse ano, teve um projeto, o vereador Alisson Pires foi lá e votou contra o governo. Havia uma orientação e ele disse, não, mas a minha convicção é outra, eu vou pela minha convicção, não vou pela orientação do partido. Recebeu um cartão amarelo na época. Esta semana que passou, semana passada, terça-feira, teve um outro projeto do vereador Ademir Honorato e ele era favorável, porque era na área de saúde, ele disse, não, eu gostei desse projeto. O projeto foi aprovado na Câmara, foi para a Prefeitura, o governo vetou, voltou, deveria ter mantido o veto, ou seja, valeu o que o prefeito queria, e o vereador disse, não, eu sou contrário ao que pensa o prefeito e eu vou pela minha convicção, eu vou votar como tenho que aqui.
E aí o prefeito diz, não, se é assim, você é suplente, você está aí porque eu estou fazendo um gesto de governo, para você estar aí, porque eu tenho o Arleu da Silveira, que é vereador titular de cadeira aí na Câmara, e se ele voltar, você sai. E foi o que aconteceu. Ele pediu para o Arleu da Silveira voltar para a Câmara de Vereadores, e o vereador Alisson sai da Câmara de Vereadores. E aí, ele é muito querido na Câmara, não só pelos demais colegas vereadores, não só pelos funcionários, mas todos gostam muito, ele é muito coerente, muito ponderado, ele é de muito diálogo, ele tem uma habilidade política acima da média. Então, esse é o vereador Alisson Pires. O que aconteceu? Alisson não ficou na Câmara de Vereadores por essa articulação do governo. Ontem terminou a sessão da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores foram para casa do vereador Alisson Pires. E nós temos imagens em que os vereadores foram lá para casa do vereador Alisson Pires ontem à noite. Aí numa confraternização na casa do vereador. Tem áudio aí, meu caro Sandro? Tem o áudio também? Aí a conversa dos vereadores, né? Todos os vereadores nessa confraternização, aí o Alisson esse de camisa branca, a esposa dele ali junto dele, e os vereadores, veja que são vereadores inclusive aliados do governo. Tita Beloli, por exemplo, é um aliado do governo. Foz era do partido, esse que está aí com um taco de sinuca na mão, esse que está jogando é o Adão da Silva. Então são aí o vereador Alisson na sua residência fazendo essa recepção. No final, o vereador Alisson ainda fez um discurso, fez uma manifestação. Nesse seu discurso ao lado da esposa, ele agradeceu a todos. Fora não tem essa noção e às vezes critica até sem saber. Então eu conheci pouco das outras legislaturas, mas o que eu posso afirmar que essa atual, ela é muito atuante e muito preocupada com o social da cidade. Então é uma honra ter feito parte dessa legislatura e agradeço a política porque você está aqui hoje por conta da política. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, né, por oportunizar tudo isso, e agradeço a política por me dar amigos como vocês, que sempre levarei no meu coração, amigos verdadeiros. Aprendi muito com vocês, a admirá-los, a respeitá-los, e espero que a gente tenha esse convívio por mais tempo, dentro ou fora da política. Espero estar aqui para ser um parceiro de vocês também. Muito obrigado de coração por terem vindo, tá? Obrigado mesmo. Aí o vereador Alisson, ele tem esse jeito, calmo, ele é médico geriatra, então ele tem uma habilidade muito grande. Não sei se vocês perceberam, durante o discurso, todo mundo sorrindo, todo mundo, né, ouvindo, prestando atenção no que ele disse. Esse é o papel de liderança. Agora, Alisson Pires vai sair do PSDB, ele não tem mais ambiente para ficar no partido do atual prefeito. Sabe o que está acontecendo agora? Tem gente procurando o Alisson para ele ser candidato a prefeito, inclusive, nas próximas eleições. Ele diz que nesse momento ainda não, mas pode aparecer daqui a pouco o nome de Alisson Pires como candidato a prefeito. As coisas da vida encaminham para isso em algumas circunstâncias. Fechamos a edição? Temos ainda tempo, Sandro, para mostrar mais uma matéria? Não? Fechamos por aqui, então? A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso RTV Notícias. Obrigado, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.